Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto da palavra, que diz: Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Grave aí, o escândalo da cruz. Por que Paulo coloca e usa essa expressão, o escândalo da cruz? Irmãos, naquele contexto, a cruz era um escândalo. Hoje, quando a gente fala da cruz de Cristo, do Cristo crucificado, não representa escândalo. Mas imagine dizer que o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, o Resgatador, foi crucificado. A cruz era um escândalo, porque a cruz era para malfeitor. A cruz era para pessoas terríveis. E Paulo então fala aqui sobre o escândalo da cruz. Para os judeus, alguém ser crucificado era uma coisa terrível. Embora que o judeu não fizesse isso, mas os romanos faziam. Então, a cruz era uma ofensa. E Paulo prega sobre a cruz de Cristo, como de lá vindo a salvação, tanto para os judeus, como para os gregos, como para os gentios. A cruz era um escândalo. E Paulo então faz menção ao escândalo da cruz. A pregação de Paulo não era outra coisa senão o escândalo da cruz. Queridos, esta pregação da cruz era escandalosa. Dizer que Deus salvava pela cruz de Cristo era um escândalo. E logo a mensagem de Paulo se tornou contraditória para alguns grupos. Porque a mensagem da cruz, o escândalo da cruz, contradizia os legalistas. Os legalistas, eles combinavam a cruz e a circuncisão, porque eles diziam que a cruz não era suficiente, tinha que ter algo mais. E ali, entre os Gálatas, surgiram falsos profetas, legalistas, mestres falsos, que eles diziam que a cruz não era suficiente, precisava ter algo mais. E aí eles pregavam a circuncisão. A cruz tinha que estar unida à circuncisão. E Paulo dizia que não. Nem circuncisão, nem incircuncisão, nada tinha proveito, não tinha valor algum. Só a cruz de Cristo. Então a mensagem do escândalo da cruz, ela servia para contradizer os legalistas, porque Paulo pregava a cruz de Cristo como sendo suficiente para a salvação. A mensagem da cruz, do escândalo da cruz, também contradizia os cerimonialistas. Porque os cerimonialistas, eles defendiam que a salvação tem que ter necessariamente práticas dos ritos sacrificiais de animais. E Paulo chega dizendo que não precisa mais de sacrifício de animais, não precisa mais de sacrifício de derramamento de sangue de animais. Jesus é suficiente, a cruz de Cristo é suficiente. E então isso é contraditório, eles não aceitam, contradiz aquilo que eles pregam, aquilo que eles dizem. Paulo está dizendo que não há mais necessidade de ritos. Eram os cerimonialistas. Essa pregação do escândalo da cruz, ela contradiz os sacramentalistas, que tem que ter os sacramentos para poder a pessoa usufruir da salvação. A salvação dependia dos sacramentos.
E Paulo está dizendo que Jesus é suficiente. Não precisa de sacramento, não precisa de circuncisão, não precisa de nenhuma instituição, de nada criado pelo homem, não há sacramento nenhum que possa trazer a salvação para o homem. Jesus Cristo crucificado, o escândalo da cruz é suficiente. E aí Paulo está dizendo isso. Por isso é que ele fala sobre o escândalo da cruz. A cruz, naquela época, irmãos, era escândalo. E uma coisa que é interessante que Paulo diz aqui, que uma coisa que aniquila, que anula o escândalo da cruz, primeiro, é confiar nas suas próprias obras. Nesse texto, Paulo vai dizer que aquele que confia nas suas próprias obras, ele está aniquilando, anulando o escândalo da cruz. Uma pessoa que faz qualquer tipo de obra, seja circuncisão, seja boas obras, qualquer outra coisa, essa confiança nas suas próprias obras anula o escândalo da cruz, o sacrifício de Jesus. Quando nós confiamos nas nossas próprias obras, na nossa própria capacidade, no nosso desempenho, nós estamos anulando a cruz de Cristo, o escândalo da cruz de Cristo. Confiar nas suas próprias obras é anular, é aniquilar, é desfazer o escândalo da cruz. Ou achar, segundo, achar que a cruz não é suficiente, é anular, é aniquilar o escândalo da cruz. Como eles diziam, como mestres pregavam, que a cruz não era suficiente, tinha que ter algo mais. É interessante que parece que essa teologia, esse ensinamento, essa doutrina está bem presente nos nossos dias. Que parece que a cruz não é mais suficiente, tem que ter mais alguma coisa. Vocês percebem isso? Na própria mídia, a divulgação de adereços, de objetos, porque parece que a cruz não é mais suficiente. Eles dizem que prega Cristo. Eles dizem que Jesus é o Salvador, mas junto com Jesus tem que vir outros adereços, tem que vir outros objetos. E Paulo está dizendo que aquele que acha que a cruz não é suficiente, está anulando a cruz, está anulando o escândalo da cruz. Nós, irmãos, precisamos entender que qualquer coisa que se acrescenta à cruz, nós estamos anulando a obra da cruz, o escândalo da cruz. Por outro lado, os judeus buscavam a justificação pela lei. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo que esta é uma terceira coisa que Paulo assevera, que a busca da justificação diante de Deus pela lei anula a cruz, anula o escândalo da cruz. Confiar nas suas próprias obras, adicionar algo a mais, por reconhecer como se a cruz não fosse suficiente, ou buscar a justificação pela lei, pelo cumprimento da lei, anula, aniquila. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, nesse texto, logo, se eu prego a circuncisão, logo está desfeito, aniquilado, anulado o escândalo da cruz. Nesse capítulo, irmãos,
Paulo assevera 3 coisas interessantes sobre a cruz. Que o escândalo da cruz trouxe a nossa alforria. A palavra, aí no capítulo 5, a palavra diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa palavra utilizada aqui, libertou, é alforria. Nós éramos escravos do pecado. O escândalo da cruz trouxe a nossa alforria. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo está dizendo, não somos mais escravos. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão da lei, da escravidão das obras. Nós somos libertos. A cruz é suficiente para nos libertar. Ele nos deu a carta de alforria. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não precisamos de circuncisão, não precisamos de obras, não precisamos da justificação pelas obras da lei, não precisamos de nada disso, de óleo ungido, de rosa ungida, não precisamos de adereços, não precisamos de nada. Cristo nos libertou, estamos livres, sem peso, sem mácula, estamos com Ele. Precisamos mais disso. Ele nos deu a carta de alforria. O peso, as algemas, a escravidão que estava sobre nós, Cristo tirou. Estamos livres. Livres. O escândalo da cruz trouxe a nossa alforria. Esta é a palavra utilizada nesse texto. A palavra grega aqui é alforria. Não somos mais escravos. Não somos escravos da morte. Não somos escravos do diabo, não somos escravos da lei, não somos escravos de rudimentos, não somos escravos mais de nada. Somos livres em Cristo Jesus. Nesse texto, embora alguns tentem a justificação por outros meios e outros mecanismos, Paulo vai então nos mostrar que a nossa justificação vem da cruz. Da fé vinculada ao amor. Nós somos justificados na cruz de Cristo. E o agente desta justificação é o Espírito Santo, atuando em nós, agindo em nós. E Paulo vai asseverar isso nesse texto da palavra, quando diz aí no versículo 4, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo está dizendo aqui que nós somos justificados pela cruz. A palavra justificado quer dizer aceito. Deus só nos aceita em sua presença, só aceita a nossa adoração, só aceita a nossa oferta, só aceita o nosso louvor por causa da cruz. Pela cruz é que nós somos justificados, nós somos aceitos. Me lembrei agora do pastor Obed. Ele dizia que a alegria do mundo é fogo de baixo para cima. E a alegria de Deus é fogo de cima para baixo. Amém? Que o fogo de cima venha para nós e aqueça o nosso coração. Amém, queridos? Nossa justificação vem da cruz. É na cruz que nós somos aceitos por Deus. Somente na cruz. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outro recurso. É na cruz que nós somos justificados. Só pela cruz de Cristo nós somos aceitos. Não há outro caminho, não há outra maneira, não há outro recurso, não existe nada mais. Só pela cruz.
Paulo está dizendo isso porque eles queriam ser justificados pela lei, justificados por obras, tentando fazer alguma coisa como que se pudesse agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus perfeitamente, piamente, completamente, absolutamente. Ninguém consegue agradar a Deus. Mas Cristo na cruz do Calvário cumpriu o propósito de Deus, agradou a Deus. E a palavra do Senhor diz que agradou a Deus moê-lo. E nós somos justificados na cruz do Calvário. Então pela fé nós olhamos para a cruz e entendemos que a nossa justificação vem da cruz de Cristo. Somos justificados nele. Só através de Cristo nós somos aceitos. Só através de Cristo podemos ir para o céu. E aí o apóstolo Paulo diz que o agente que atua em nós é o Espírito Santo. Diz o texto aí, confira comigo. Porque nós, pelo Espírito, o Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Não porque confiamos em nós mesmos, em nossas obras. Estaremos, sim, alimentamos esta esperança que estaremos na eternidade com o Senhor. Não por causa da nossa justiça própria, mas por causa da justiça que se cumpriu na cruz do Calvário. E aí nós esperamos isso que provém da fé. Eu creio em Jesus, que um dia estarei na eternidade. Pela cruz de Cristo, um dia entrarei nos portais eternos dos céus e louvarei e adorarei o Senhor por toda a eternidade. Essa é a esperança da igreja. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Esta é a pregação de Paulo. A pregação de Paulo era que a cruz trouxe a alforria, a libertação. A cruz nos trouxe a justificação, mas a cruz trouxe a nossa consolidação. Nós somos consolidados na cruz de Cristo. Paulo diz aí no versículo 1, ele diz assim: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Permanecei. No versículo 7 ele diz: vós corrias bem, e quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Há uma verdade que tem que ser obedecida. Irmãos, nós somos consolidados na verdade. Qual é a verdade? A verdade é que só Jesus salva. A verdade é que Jesus veio e cumpriu a lei. A verdade é que a cruz de Cristo foi um desígnio de Deus. A verdade é que ninguém nesse mundo foi encontrado digno de salvar ninguém. Abriu o livro conforme diz Apocalipse. Nós precisamos estar consolidados na verdade, firmados na verdade, firmados em Cristo Jesus. Vocês corriam tão bem. Quem foi que vos persuadiu? Quem foi que vos enredou? Quem foi que tirou vocês dessa corrida? Quem foi? Paulo pergunta. Nós temos uma corrida nesta terra. E nesta corrida, irmãos, nosso grande desafio é estarmos consolidados, perseverantes, firmados, permanecer nele, permanecer na cruz de Cristo. Dê o que der, nós cantamos hoje. Se tudo der errado, se o teu candidato não ganhar, ele é Deus. Ele é Deus, continua sendo Deus. Nós precisamos consolidar, ser consolidados na cruz. Há algumas pessoas que parece que não entenderam isso. Por qualquer coisinha, desiste. Qualquer causa, qualquer circunstância, param. Somos consolidados na cruz. A cruz trouxe a nossa alforria. A cruz nos justificou diante do Senhor. E a cruz nos consolida diante do Senhor. Por isso que Paulo disse: eu não prego nem circuncisão, nem incircuncisão. Eu prego o escândalo da cruz. Porque nem em lei, nem em obras, nada, consegui minha liberdade. Não fui justificado por isso. E nem fui consolidado em Deus por isso. Mas em Cristo Jesus. Nós somos consolidados em Cristo
Jesus. Amém? E Paulo diz, olha, eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis essas coisas, esses sentimentos. Vocês estejam consolidados no Senhor Jesus. Vocês aprendam isso. Irmãos, nós precisamos estar consolidados no Senhor, firmados em Cristo. Permanecei no Senhor. Permaneça no Senhor Jesus. Firme no Senhor. E Paulo, irmãos, nessa parte desse capítulo, ele diz algo terrível. Verso 12, ele termina essa parte aqui dizendo assim: tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Tomara se vos até mutilasse aqueles que vos incitam à rebeldia. Esses que estão pregando outras coisas, esses que estão ensinando outras doutrinas, outras teologias, o apóstolo Paulo diz, tomara que alguém os castrasse. Você acha que Paulo estava indignado? Porque estavam tirando os olhos da igreja, dos irmãos, da cruz e colocando em outras coisas. E Paulo diz, o meu desejo, a minha vontade é que esses que incitam, esses que ensinam, que eles fossem mutilados, castrados. E sabe por que Paulo diz isso? Porque para o judeu, um homem que fosse castrado não podia ensinar. Um homem que fosse castrado não podia ser ministro, não podia ser pastor, não podia exercer o sacerdócio. E Paulo disse, eu preferia que eles fossem castrados para eles não ter vez na igreja, para eles não ter voz na igreja, para eles não falarem na igreja. Era melhor que eles fossem castrados para que eles não falassem bobagem, ensinassem coisa errada para a igreja. Porque o ensino da verdade é o escândalo da cruz. Se Paulo vivesse nos nossos dias, ele diria a mesma coisa. Tomara que estes que estão aí na mídia, esses que estão propagando um outro evangelho, era melhor que eles fossem amputados, castrados. Era melhor que acontecesse algo com eles para que impedisse eles de estarem à frente. Porque muita gente quer estar à frente. Mas nem todo mundo tem dignidade de estar à frente. Nem todo mundo tem a verdade para estar à frente. Nem todo mundo, irmãos, tem a teologia certa para estar à frente. Nem todo mundo tem a doutrina certa para estar à frente. E por isso o apóstolo Paulo chega a esta indignação. Eu preferia, em outras palavras, era isso que eu preferia. Que eles fossem castrados, para que não tivessem vez nenhuma de estar lá na frente. Porque no momento que eles fossem mutilados, eles não teriam oportunidade de ficar falando. Porque Paulo diz, vocês estão anulando, aniquilando o escândalo da cruz. Quantas coisas estão sendo propagadas, que estão aniquilando, anulando, desfazendo o escândalo da cruz. Nós cantamos aqui na igreja, pela cruz me chamou. Pois é, irmãos, foi pela cruz que Ele nos libertou, foi pela cruz que Ele nos justificou, foi pela cruz que Ele nos consolidou. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele, foi nele que nós encontramos salvação, foi nele que nós encontramos paz, foi nele que nós encontramos alegria, foi nele que nós encontramos razão para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, encontramos razão para viver, foi nele, em Jesus, no escândalo da cruz. Eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas geralmente quando eu passo por um momento de aflição, ou se eu passo por uma dor muito grande, eu sempre me lembro da cruz. Quando eu passei por a maior dor da minha vida, que foi a dor renal. Para mim foi a maior dor que eu já senti. Quando eu senti aquela dor, eu só me lembrava da cruz. Eu passando por aquela dor, sentia dor e eu me lembrava dos pregos que colocaram em Jesus.
me lembrava da zombaria de Jesus, eu me lembrava do escárnio que ele sofreu, me lembrando daquele sol quente que ele teve que enfrentar, eu me lembrando de todo aquele sofrimento. Então esses momentos de dor fazem eu me lembrar disso. Quando alguém me afronta, quando alguém me xinga, aí eu me lembro da cruz. A cruz me acalma, a cruz me alivia. E aí eu fico pensando que a minha dor não se compara com a dor de Jesus, que o meu sofrimento não se compara com o sofrimento de Jesus. Então aquilo me aplaca, aquilo me ajuda, e aquilo me sustenta, aquilo me dá força para viver. Quando você tem a cruz, o escândalo da cruz na sua mente, na sua memória, você enfrenta os desafios de outra maneira. Você pensa que o teu sofrimento é maior do que o de Jesus. Essa dorzinha que você passa, esse sofrimento, essa tribulação. Quando eu compartilhava com um colega pastor, eu perguntava para ele, será que na história teve algum instrumento de morte pior do que a cruz? Irmãos, você pode imaginar que o crucificado, quando ele estava ali na cruz, uma das coisas que ia acontecer é que ia faltando ar. Por quê? Porque comprimia os pulmões, ele ficava sem posição, ele tentava de um lado para o outro. Agora, dos dois ladrões que estavam ali, os dois malfeitores, não tinha uma coroa de espinho na cabeça dele, mas na de Jesus tinha. Então os outros ladrões, de uma certa forma, tinham um certo conforto, porque eles podiam ir para frente e quando voltasse a cabeça, podia até apenas tocar no madeiro. Mas o de Jesus, se ele fosse para frente para tentar melhorar a posição, mas quando voltava, tinha coroa, então os espinhos perfuravam. Qual é a posição? Não há posição, não há como melhorar a posição. Então o sujeito vai sentindo falta de ar. Imagine que momento difícil. Eu perguntava para o meu amigo, será que teve algo pior na história de que a cruz, além dos pregos, dos pés, nas mãos, além da coroa de espinho, daquela posição de estar despido num sol escaldante. Será que teve outro instrumento pior do que este? Meu colega dizia, rapaz, eu acho que não. Compartilhava com outro pastor, colega, e a gente conversava sobre qual foi o pior momento da cruz. Foi quando ele foi crucificado, teve os pregos, a coroa de espinho na cabeça. Qual foi o pior momento da cruz? Foi ele sentir o calor do sol. Qual foi o pior momento da cruz? A palavra do Senhor diz que sobre ele estavam nossas iniquidades, nossos pecados. Imagine, irmãos, se o meu pecado me faz sofrer, se o meu pecado me angustia, se o meu pecado me causa dor. Imagine os pecados do mundo inteiro numa só criatura, num só homem, numa só pessoa. Imagine o que é suportar isso, o que é sentir isso. Quando nós cometemos determinados pecados, queridos, que traz peso de consciência, que traz angústia da alma, é um sofrimento terrível. Imagine em uma só pessoa, num só indivíduo, os pecados do mundo inteiro jogados em uma pessoa só. Foi sofrimento. Claro que os pregos doeram, a coroa foi terrível, tudo aquilo foi ruim, os nossos pecados. Mas o colega pastor dizia para mim assim, mas o pior momento não foi este. Foi quando Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, o pior momento da nossa vida não é sentir um prego, um espinho. O pior momento da nossa vida não é sentir o nosso pecado. O pior momento da vida de alguém é ser desamparado por Deus. Esse é o pior momento. E Jesus declarou isso. Deus meu, por que me desamparaste? Se sentir só, sem Deus, é a pior coisa que pode existir. É a pior coisa que pode acontecer. O pior momento da cruz foi Jesus se sentir só. Por isso que Paulo chama o escândalo da cruz.
A cruz é escandalosa mesmo. E foi por nossa causa. Mas é na cruz que nós encontramos nossa libertação. É na cruz que nós somos aceitos por Deus. É na cruz que nós nos firmamos. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.